sequestro de dados de empresas, através de criptografia, que a gente fala que é o ransomware. O criminoso vai, hackeia o conteúdo da empresa, criptografa os arquivos, né, bota uma senha para acessar os arquivos e cobra um resgate da empresa, de uma empresa geralmente para devolver esse acesso. Esse tipo de crime específico, ele realmente é bem difícil de ser investigado. Muito dessas pessoas que às vezes são hackers e invadem computadores dos outros, não tem informação nenhuma. Às vezes é aquele menino que está lá dentro de casa com 14, 15 anos que tem uma bagagem, um conhecimento que eu não sei de onde ele tirou aquilo tudo. Crimes cibernéticos. Estamos com ele que é delegado da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Cibernético, Dr. Breno Andrade. Tudo bem, Dr. Breno? Tudo bom, Fiorotti? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um bate-papo bacana que a gente vai ter hoje. O prazer é nosso aqui. Eu queria agradecer o seu empenho em estar aqui conosco hoje. Eu sei que você está fazendo de tudo para estar aqui, porque sua demanda é grande, mas a gente fica muito feliz de poder estar ouvindo o que você tem para poder falar para a gente e ensinar também, né? E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quem é Breno Andrade? Breno Andrade é um capixaba. Sou de Vitória, entrei na Polícia Civil em 2012, do meu concurso, um dos poucos aqui do Espírito Santo. Veio um pessoal bem aleatório de outros estados. Eu sou um aqui que resistiu e ficou e passou no concurso. E desde 2012 eu venho atuando na Polícia Civil do Espírito Santo, formei em Direito também pela Faculdade de Direito de Vitória, entre 2003 e 2007. Tirei minha OAB. Lembro até hoje o número, 14896. E hoje os números estão em 40 mil. 40 mil, Você vai ver que vai ficando velho, né? E aí eu pouco exerci advocacia, estudei para o concurso, passei. E a atividade deu início dessa forma. Trabalhei por 6 anos como delegado da Delegacia de Homicídios de Vila Velha. E depois, em 2018, fui para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Estou lá desde então. Você tem alguma formação também na área de informática, de tecnologia? Não, as pessoas me perguntam muito. Eu sempre fui aquela pessoa interessada. Quando eu era mais novo, né, a gente costuma falar que é o cara nerd. Eu comprava peças de computadores todas separadas e montava um computador. Sempre gostei de mexer e futucar. E quando eu pedi para ir para essa área, eu também fui porque eu gostava. Porque eu costumo falar, e eu brinco que eu sou muito direto e não tem conversa fiada, para estar com crimes cibernéticos tem que gostar. Porque é um assunto que não é tão simples, é um assunto por muitas das vezes pesado e delicado ao mesmo tempo. Delicado, né? ao mesmo tempo. Então, assim, fui sabendo como seria o compromisso. Tenho me dado bem, estou lá há 6 anos e 6 meses praticamente. Eu pergunto, mas você fala uma coisa que é realmente... muito dessas pessoas que às vezes são hackers e invadem computadores dos outros, não tem formação nenhuma. Às vezes é aquele menino que está lá dentro de casa com 14, 15 anos que tem uma bagagem, um conhecimento que eu não sei de onde ele tirou aquilo tudo. O exemplo disso é aquele menino que hackeia as aeronaves que ficam rodeando pelo mundo, que o Elon Musk tentou comprar... para ele parar de seguir a aeronave dele num desses programas, e ele falou que não, ele hackeia e indica onde a aeronave do Elon Musk está no momento que ele vai fazer viagem, né? Nessa área, o pessoal que é da área dá muito valor a essa questão de aprendizado desde lá de criança, adolescente, com base de tentativa e erro, e você vê que várias dessas pessoas realmente não têm formação na área. Eu, quando eu entrei na unidade, não tinha formação na área, eu tive que ralar ali, mesmo gostando do assunto. Eu sempre falo também que a gente está sempre aprendendo e é isso. Sou formado em Direito. Entendo também, hoje eu penso que se eu tivesse um curso de ciência da computação, talvez, engenharia da computação, TI, seria até mais fácil. Mas é aquilo, quando a pessoa quer aprender, não há barreiras, não há limites. É verdade. E é assim que a gente vem trabalhando. É verdade. Agora, lá na delegacia, eu acho que você passa por momentos que te trazem felicidade, mas também em momentos que te trazem alguma frustração, não? Porque tem crimes que você soluciona, que você, eu acho que chega no final e fala assim, pô, foi legal. E tem crimes que às vezes não tem solução, né? Que o cara tá lá na Rússia e tá hackeando um computador, cometendo um crime aqui. Como é que funciona isso? Na grande maioria das vezes, os crimes cibernéticos, eu costumo falar que é possível de serem resolvidos, sim. Os que são os mais difíceis, que aí a polícia não só do Espírito Santo, do Brasil e do mundo tem mais dificuldade,
é o que a gente fala que são os dados de sequestro de dados de empresas, através de criptografia, que a gente fala que é o ransomware. O criminoso hackeia o conteúdo da empresa, criptografa os arquivos, né, bota uma senha para acessar os arquivos e cobra um resgate da empresa, de uma empresa geralmente para devolver esse acesso. Esse tipo de crime específico, ele realmente é bem difícil de ser investigado. Os outros têm a possibilidade. O que dificulta não é nem a nível de Brasil, porque o crime cibernético a gente fala que ele não tem fronteiras. Muitas dos criminosos que a gente investiga estão fora do Estado do Espírito Santo e alguns fora do país. A dificuldade no Brasil nem é tão grande, porque a gente acaba fazendo uma rede de relacionamento e a gente consegue alcançar outros estados. Agora, quando é fora do país, por mais que seja possível ser investigado, tem a questão da dificuldade de você esbarrar com uma legislação diferente que é sua. Você tem que passar por um processo extremamente burocrático para conseguir uma informação no exterior. Então, isso que acaba dificultando. E aliado, né, com base na demanda que a gente tem, a gente não consegue ficar parado em uma coisa só. E essa é a dificuldade. Entendi. Agora, capacidade técnica, eu falo tranquilamente, não é porque eu estou na delegacia, participo de vários fóruns, vários treinamentos. Os policiais têm. A questão é a demanda, que é muito elevada, e a gente, infelizmente, tem que se atentar para os casos que são mais graves, não apenas para o indivíduo, mas também ali para a coletividade, para a sociedade. O potencial que aquele criminoso pode causar ali para uma coletividade. Esses são os crimes e que demandam uma atitude, uma investigação de uma unidade especializada que é a nossa. Esses são os crimes que a gente hoje prioriza. Você falou de sequestro de dados. Eu tive 2 casos que eu conheço pessoalmente. Um de uma empresa que ela era um comércio varejista que foi feito a intrusão no servidor dela. E ela, de manhã, quando foi abrir o sistema para poder operar, ela não conseguia emitir nota fiscal. Isso. E aí os caras começaram a mandar mensagem, falou assim, nós só vamos liberar você pagar em Bitcoin na época que eles queriam. E não teve jeito, eles procuraram informação e eles acabaram pagando o resgate para poder ter os dados de volta, porque senão não conseguia faturar. E isso era falha, porque não tinha um sistema de proteção adequado para a entrada dentro do sistema deles lá. E eu conheço também uma advogada que eu estava recentemente, há umas 2 semanas atrás, conversando, ela falou assim, olha, entraram no meu computador, bloquearam o meu computador e eu não conseguia acesso mais para poder ter acesso às petições, às peças, até podia começar tudo de novo, mas todos os meus arquivos estavam lá, não estavam em nuvem. E aí ela não conseguia ter acesso. E aí ela falou assim, eu tive que pagar também para poder ter acesso ao meu sistema. Falta muitas vezes a pessoa, às vezes, pagar um antivírus, né, ou ter uma assistência de alguém que possa fazer esse acompanhamento, não falta? Nessa área, nesse tempo todo que eu estou na unidade, eu posso falar com certeza, isso daí é bem tranquilo. As pessoas só dão prioridade depois que o problema acontece. Entendi. A gente trabalha com cybercrime, que é a investigação depois que o crime ocorreu, mas também tem a cibersegurança, que vem antes. E a cibersegurança, muitas das vezes, é tratada como um custo para a empresa, para as pessoas. E a minha conversa, quando eu tenho a oportunidade de falar, é que os empresários, as pessoas devem tratar isso com investimento. Eu pergunto, quanto vale o seu ativo? Quanto vale um Instagram seu? Quanto vale os seus dados da empresa? Quanto você perde se você deixa de girar em dinheiro se você não acessar esse dado hoje? Quanto você perde por dia? E as pessoas começam a cair em si e pensam e concordam que se tivessem feito um investimento antes, que às vezes não é nem muito grande, ou um treinamento também dos funcionários, que hoje é a camada mais fraca, os criminosos usam muito na engenharia social, se tivesse acontecido isso, esse investimento ou uma orientação, vários problemas poderiam ser evitados. Mas, infelizmente, as pessoas só têm essa percepção depois que acontece. Agora, são 2 coisas aí. Uma é empresa, outra é pessoa física normal. Mas vamos lá. Eu tenho meu celular aqui. E dizem que o iPhone é mais seguro do que o sistema Android, o iOS, né? Isso é verdade ou não? É mais seguro, mas os criminosos também... Isso não impede que os criminosos consigam acessar isso de forma indevida. Sim. O Android é mais fácil, digamos assim. Mas você não pode baixar a guarda de forma nenhuma, porque, como eu disse, é difícil, não é crível ou é provável que vá acontecer uma invasão, vai ser invadido o seu dispositivo. Você ali, como vítima, vai clicar no link,
você vai passar uma informação que o criminoso precisa para acessar o seu dispositivo. Isso geralmente, na grande maioria dos casos, que faz você ter os seus dados bloqueados, sequestrados, criptografados, você ter algum problema. São poucos os casos que você está lá sem fazer nada e alguém invadiu uma conta bancária, enfim. Então, assim, geralmente é o usuário mesmo que ou não investiu ou não tomou os devidos cuidados. Tá, para quem tem um telefone, você então está falando que o que a gente deve fazer para poder evitar isso? Vamos só não entrar num site duvidoso, ok, mas tem um antivírus, tem alguma coisa que a gente deve fazer para poder evitar isso? Eu sempre oriento, se as pessoas puderem aqui pagar um antivírus. Hoje o antivírus eu pago eu não ganho por isso, mas tem o Norton que é muito bom. E hoje você paga R$60, se eu não estiver enganado, por ano, e você pode instalar um antivírus e uma VPN também que criptografa os seus dados para que criminosos não tenham acesso, por R$60 por ano. Por ano para 5 dispositivos. E podem ter certeza, esse valor que você está investindo vai te poupar de muitas dores de cabeça se você não tivesse feito isso. Entendi. Então, é sempre bom ter esse antivírus, um antivírus pago, eu recomendo, e atualizado. A questão que a gente fala também da engenharia social, o phishing, né? Que a gente diz, a pescaria. O criminoso vai pescar as suas informações, os seus dados, com base, muitas das vezes, nas informações que ele tem previamente, você acaba confirmando para ele. Entendi. Então, você tomar cuidado com isso, de link, de site, e ter um antivírus, atualizar também os celulares, porque sempre quando tem uma atualização no aplicativo do celular, o sistema operacional do celular, são lançados aí pacotes que de corrigem segurança, os erros anteriores. Entendi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você falou em VPN, normalmente a gente não usa porque, eu não sei se... Eu tenho um antivírus no meu celular e ele tem VPN, mas ele dá parece uma travada ou fica meio lento. Isso é natural acontecer quando você usa o VPN? Acontece geralmente de ficar... Hoje em dia isso é minimizado pelo avanço da tecnologia. Mas pode acontecer em determinados momentos do dia ou eventualmente da navegação ela diminuir um pouco ou às vezes ela parar porque tem algum problema no servidor da VPN naquele momento. Ah, entendi. Mas não é nada que... Você apenas tem que desligar e ligar novamente, vai voltar a funcionar. Entendi. Mas, como eu falo, as pessoas preferem a comodidade do que a segurança. Entendi. Então, não quero que minha navegação não pare nunca. Aí acaba preferindo ali a comodidade. Uma rede aberta, vamos... Isso, eu sempre falo, numa rede aberta, se você tiver uma VPN para... Porque hoje a gente vê muito, né? Em aeroporto, tem aquelas redes quando você chega, gratuitas. Criminosos podem emular ali, simular uma mesma rede com o mesmo nome, às vezes bota só uma palavra, um ponto, e você clica naquela rede, ele consegue ali, obter todos os seus dados. Então, esses cuidados básicos as pessoas acabam não tomando. É isso que eu ia te perguntar agora. Às vezes você chega, você falou em aeroporto, mas normalmente você vai num supermercado, você vai numa loja, e aí você acaba entrando naquela rede do Wi-Fi daquele estabelecimento, um bar, num restaurante. É muito natural você chegar num restaurante e botar. Isso existe, esse risco, quando você coloca num restaurante, você clica e... Existe esse risco. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo de teste que se eu chegar num restaurante, em algum lugar, e eu entrar na rede do restaurante, eu consigo ver todos os dispositivos que estão conectados naquela rede naquele mesmo tempo. Mas isso você fala por conta da delegacia, não porque é acesso, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Ah, é? É um aplicativo que você consegue verificar, inclusive criminosos. Então, assim, e também tem dispositivos que são vendidos, isso é verdade, podem ser vendidos para testes de ataque e defesa, a gente fala assim, teste de ataque geralmente no sistema para ver se é vulnerável ou não, que eles conseguem simular a mesma rede. Por exemplo, aqui vai ter uma rede no podcast, eu consigo simular a mesma rede. E com base nisso, você acessa essa rede, eu consigo obter vários dados seus, e a partir daí também eu consigo direcionar um ataque específico. Então, assim, a gente acha, às vezes, que é coisa surreal, né? Mas não é. É uma coisa relativamente fácil de fazer. Então, óbvio, a gente não tem que viver também paranoico com isso. Mas eu sempre falo que cuidados básicos devem ser adotados. O antivírus, hoje, ele consegue saber e consegue te avisar, se for um bom... Se tem algum risco ali, você está acessando um determinado site, alguma rede que você está conectando, ele te avisa que aquela rede não é segura. E deixa eu te falar, o VPN ele vai servir na hora que eu fizer o acesso numa rede pública.
Ele vai servir para poder... proteger que alguém veja que você está acessando ali, e proteger os seus dados também, que estão trafegados, como a gente fala, num túnel, de uma forma bem simplória, que ninguém consegue acessar, interceptar esses dados, a gente pode falar desse jeito, assim. Pô, isso é de uma importância, assim, enorme, né? A gente acaba ficando, às vezes, à mercê de uma rede pública. Você está me falando aqui agora, eu estou pensando, quantas vezes eu entrei em rede pública sem usar o VPN? Porque, às vezes, trava, dá aquela... Eu, no meu caso, por exemplo, meu plano de celular ele tem uma franquia boa de dados, então eu nem tenho essa necessidade. Quando eu não estou em casa, eu uso o meu mesmo, da operadora de telefonia, e assim já evito uma dor de cabeça. Mas principalmente em aeroportos, quando as pessoas chegam numa viagem, querem conectar com na internet. Hoje estava até avançando essa questão do roaming, né, de você poder usar a própria rede da própria operadora, mas as pessoas geralmente nem pensam, querem acessar a internet e pode estar ali acessando uma rede criminosa. É comum acontecer, não é nada... de outro mundo, do outro mundo, não. Como a gente acha que é em filme, não. Não, eu te falo pelo seguinte, você fala assim, às vezes a pessoa quer usar a rede, mas é porque o Wi-Fi fica ligado ali e ele fica buscando as redes. Então já aconteceu de eu estar num evento, eu fui no evento outro dia na Serra, no centro de convenções lá, e quando eu vi, ele estava buscando rede e já o próximo passo era eu clicar para entrar na rede. E normalmente você clica e entra, porque está a rede ali acessível, gratuita, e às vezes pode ser uma forma de estar buscando meus dados ali. Isso também pode acarretar problemas para as pessoas que fornecem esse serviço de Wi-Fi grátis, digamos assim. A gente já viu isso na delegacia. Você fornece um Wi-Fi sem sequer que a pessoa tenha que fazer um cadastro ali, com dados mínimos, e crimes são cometidos através daquela internet. De restaurantes, de hotéis. Pera lá, me explica direito isso aí. A pessoa vai usar a rede que não é uma rede... O recomendável não é nem um amigo ir na sua casa, me passa a sua senha de internet que eu quero acessar. Isso nem é recomendável, que é muito comum. É muito comum. Porque a pessoa... Já pegamos, eu não estou falando nada... Sempre que eu falo com base naquilo que a gente já lidou. Base realidade. De pessoas serem intimadas na delegacia para ter que prestar esclarecimento por determinado crime... que foi cometido na rede dele. Na rede dele, entendeu? E às vezes é alguém que usou a rede dele devidamente. Isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Em restaurantes também é a mesma coisa, hotéis a mesma coisa. Então, assim, a gente orienta. Se você vai fornecer um acesso, que forneça ali para que a pessoa preencha com cadastros mínimos. Por exemplo, mas Breno, a pessoa pode botar dado falso. Pode. Eu sempre falo que em internet, crimes cibernéticos, nada é 100%. Quem fala isso está mentindo. É uma barreira. Aí você bota para a pessoa botar um e-mail. E hoje você tem a possibilidade daquele e-mail ser válido, porque a pessoa pode botar um e-mail que não existe, e o sistema aceitar, mas tem sistemas também que leem e veem se aquele e-mail existe ou não. Tá, mas se eu criar um e-mail agora para isso? Geralmente não é criado na hora. E a partir desse e-mail que é inserido, a polícia, por exemplo, se acontecer um crime, ela já consegue ter um outro fio da meada, digamos assim. Do IP que usou, né? Para começar máquina. a investigação. São vários dados que a gente consegue, não só Entendi. IP. E aí, então, assim, já é uma camada a mais, já é uma possibilidade a mais de acontecer algum crime, da gente chegar à real autoria. Então, são cuidados básicos, né, que a gente tem que ficar falando e as pessoas, de novo, mas eu vou ter que contratar uma empresa para gerenciar o acesso à minha internet. Sim, imagina você ter a dor de cabeça de ter que provar, às vezes, que você não teve relação com um crime alto. Entendi. Pô, legal. Ô, Breno, eu vi recentemente você participou de uma conferência em Dallas sobre crime cibernético contra crianças, não é isso? Me explica um pouco como é que foi essa experiência sua lá. Olha, é uma experiência que a gente eu venho agradecendo sempre, que todo ano eu tenho tido, de poder fazer cursos e treinamentos no Brasil e fora, relacionado a cybercrime. Os treinamentos que ocorrem no Brasil e fora, que envolvem inglês, eu tive que aprender inglês. Eu iniciei na Delegacia de Crimes Cibernéticos, como eu disse, em 2018, e eu não falava inglês, um inglês fluente. Em 2020, teve uma pessoa que me orientou, falando, olha, crime cibernético tem várias possibilidades, vários materiais de estudo fora, em inglês, vários treinamentos em inglês. Então, eu sugiro a você a estudar inglês. E aí, deu esse estalo na minha cabeça e todo dia eu comecei a estudar inglês. Eu vi que o seu LinkedIn é em inglês também. O meu LinkedIn é em inglês porque vários servidores públicos, na verdade vários não, né? O servidor público geralmente não tem LinkedIn. E já não tendo LinkedIn, a gente conta em
nos dedos de uma mão quem tem um LinkedIn em inglês. E o estrangeiro, ele tem vontade de saber o que se passa aqui, o que a gente está fazendo aqui. Só que, geralmente, as pessoas, os brasileiros, não falam inglês. Entendi. Os servidores públicos, geralmente, não falam inglês. E eu comecei a estudar. Eu poderia estar na comodidade já do meu serviço. E eu ouvi isso de pessoas falando que... Por que você vai estudar inglês? Você já é servidor público. Entendi. Mas eu quis me qualificar e essa qualificação, a possibilidade de aprender inglês me ofertou. Abriu portas, né? Abriu portas para treinamentos e cursos no Brasil e no exterior. E eu sempre falo, eu gosto de falar isso, os cursos que eu faço, principalmente são para trazer o conhecimento, o aprendizado e aplicar na unidade policial. A gente conhece outros lugares, conhece outras pessoas, sim. Mas isso principalmente se reverte numa qualidade de uma investigação, numa possibilidade de usar uma ferramenta que a gente não conhecia, de trocar ideias e criar, e eu falo sempre isso, o networking nessa área de crimes cibernéticos é tudo. Entendi. Te leva muitas das vezes Troca a de lugares experiência, você onde fala. um diploma não leva. Eu falo isso desde que você trabalhe. E nessa área, como a gente investiga crimes no Brasil e em alguns casos no mundo, é importante você conhecer pessoas. Então, o inglês me possibilitou isso. Eu tenho feito vários treinamentos no exterior. Em 2022, eu sempre falo também, eu brinco, vou dar uma de coach, né? Mas a gente precisa, às vezes, ouvir o óbvio. E, às vezes, eu falo óbvio para as vítimas de crimes cibernéticos. Eu, em 2022, fui ser palestrante no evento chamado Black Hat, que ele é conhecido mundialmente, tem em todos os continentes esse evento. Aonde foi esse? E ele foi na Arábia Saudita. É mesmo? Então, assim, uma experiência que eu fui convidado, não paguei para ir. E quando que eu ia pensar que eu ia viajar para a Arábia Saudita, que era um país que até pouco tempo estava fechado para o turismo e para as pessoas? Para dar palestra ainda. Para dar palestra, ser palestrante. Palestrei ao lado do ex-diretor-geral, chefe-geral de cybercrime da ONU, um britânico. Então, assim, é uma coisa que vai puxando a outra. E agora, no próximo mês, a gente está gravando aqui o podcast em novembro, né, de 2024. Agora, em dezembro, eu estou indo para Abu Dhabi ser palestrante no evento de abuso e exploração sexual infantil. Não, e isso pra gente é motivo de muito orgulho, porque sendo do Brasil, ainda mais capixaba, falando com autoridade nesses eventos, demonstra que a polícia capixaba está realmente empenhada e está aparelhada, né? Porque senão não teria condições de você fazer esse tipo de palestra lá fora. Porque esses países têm tecnologia de ponta também. Sim, o delegado-geral da Polícia Civil, ele sempre ajuda, ele entende que até o governo do Estado do Espírito Santo entende essa questão do investimento em tecnologia, da capacitação. E eu sempre falo também, Fiorotti, delegado, eu não faço nada sozinho. Então eu falo que a gente tem um time. Eu não falo nem equipe, eu falo time. Um time de futebol que joga junto, ninguém dentro do time faz suas funções. O cara pode fazer a função da melhor forma que for, mas se o time não estiver funcionando todo direito, não vai. Então, assim, a gente sempre dá o reconhecimento, é sempre a operação policial da unidade, não do delegado. E isso tem funcionado bem, a gente está lá há 6 anos e meio, gerindo pessoas, gerindo processos, gerindo investigações pesadas e tem dado certo. Os resultados têm aparecido aí. Agora, na mídia sempre. Falando sobre crimes, cybercrimes contra crianças. Lá em Dallas, os crimes que você vivenciou aqui no Espírito Santo são mais ou menos parecidos com os crimes que ocorrem mundo afora? São mais ou menos parecidos. Eu costumo falar também, se eu vou no evento e repito o evento, a gente sempre aprende alguma coisa nova. E às vezes essa coisa nova, essa pequena coisa faz uma diferença gigantesca. Nesse ano a gente viu muita coisa agora relacionada também à inteligência artificial, que está vindo tanto para o bem, mas também é utilizada para o mal. Usando aí para criar imagens de abuso e exploração sexual infantil. E hoje a qualidade é muito boa, é difícil você até distinguir a olho nu, que a gente tem aquela ideia aí na percepção que é muito superficial e tosco, digamos assim. Não é. Não é. Então, imagens sendo criadas, rostos de pessoas sendo colocadas em corpos sendo abusados, por exemplo, e a possibilidade de conversar com pessoas de outro país que vivem em outras realidades sobre abuso e exploração sexual infantil. Então, é muito bacana isso, porque você acaba trocando informações, mas no contexto geral, os criminosos atuam da mesma forma. É uma rede que atua da mesma forma ali de produção, armazenamento e compartilhamento desse conteúdo.
E lá na delegacia, você tem algum caso assim que te marcou, sem falar nomes, é claro, mas que tenha te impactado, algum caso que você investigou, que você falou assim, pô, esse caso nós conseguimos resolver e chegamos por conta da tecnologia que nos ajudou assim, a chegar no criminoso? Sim, vários casos. Eu sempre falo também, o serviço público tem que se alinhar junto com o setor privado também. Uhum. E eu falo também em organizações governamentais, não governamentais e Uhum. academias, às vezes também instituições de ensino que ajudam ali de certa forma. A partir disso, a gente, utilizando essas ferramentas e treinamentos, e com base nelas apenas, a gente consegue, por causa delas, esse conhecimento que foi ofertado, a gente conseguiu chegar em vários casos, ao autor desse tipo de crime. Então, são essenciais, por isso que eu falo. A gente vai, viaja, meu trabalho continua na mesa lá da mesma forma, isso que é o objetivo, né, que a gente fala aqui. É você conseguir viajar, é você conseguir estar aqui, é você conseguir estar numa reunião de governo, enfim, e o serviço na unidade policial permanecer sem ser afetado. Entendi. Então, A tecnologia proporcionou isso, mas é fundamental. A gente mas conseguiu identificar vários criminosos com base nisso. Você consegue lembrar de um caso assim que te marcou muito lá? O que me marca às vezes, no caso de abuso e exploração sexual infantil, eu sempre falo, as pessoas têm noção assim, de pedofilia, e quando você fala pedofilia, vem aquele ranço na mente imediatamente que ninguém suporta a pedofilia. Mas a gente, como servidor público e que atua nesse tipo de investigação, a gente vê o conteúdo. A gente tem que ver. Né? Não vê o conteúdo todo, porque a gente já pegou casos ali de 4.000 arquivos, não tem nem necessidade de ver isso tudo. A gente tem que ver para analisar ali o que está se passando. E ali a gente vê, o conteúdo realmente é muito pesado, é muito complicado. Acho que a saúde mental do policial também, de certa forma, acaba sendo afetada. Verdade. Quem tem filho, geralmente acaba absorvendo muito, né? Porque você acaba pensando na sua criança. E então você tem que saber separar isso, mas eu sempre consigo falar. Geralmente, eu acho que todo mundo deve ter um pouco de estresse pós-traumático, porque são coisas pesadas. A unidade a qual respondo não mexe só com isso. Então, de certa forma, a partir do momento que você vai investigar uma fraude, um estelionato, você sai um pouco daquele mundo pesado. Agora, surpreende, além das imagens de bebês, por exemplo, sendo abusados, infelizmente... Inacreditável. É inacreditável. Os autores desse tipo de crime, que podem ser quaisquer pessoas. Às vezes alguém da família. Às vezes alguém da família, próximo... E às vezes, como a gente já pegou lá mais de uma vez, um psicólogo que trabalha com crianças, ou seja, um profissional que deveria entender e saber que aquilo é um crime. E proteger. E já pegamos assim em bairros nobres. É mesmo. E professores de escolas também, infelizmente. A gente já pegou vários também que tem contato com essas crianças. Então, é o que eu sempre falo com os pais. Os pais, eu falo, não é fácil criar um filho. A gente não vive no mundo de Poliana, um mundo Alice no País das Maravilhas. Mas nas minhas palestras, nas minhas conversas, eu sou duro quando eu vou falar. Se você quis botar um filho no mundo, você tem que assumir a responsabilidade de cuidar desse filho. Ninguém fala que é fácil. Agora existe... Mas se os pais tomassem os cuidados dos comportamentos dos filhos que mudam, por exemplo... Já num primeiro momento ali, viu que um comportamento foi alterado... Identificar alguma coisa. E às vezes não. A gente vê na unidade que as coisas viram uma bola de neve. A gente vê muitos pais também que gostam de apontar o dedo em vez de fazer um acolhimento. Então, você apontando o dedo, a gente fala... Você criando um ambiente de confrontacional, impede que a criança ou adolescente vá procurar o seu auxílio quando o problema acontecer. Entendi. Então, a gente sempre fala isso. Os pais devem ouvir e se interessar pelo que as crianças e filhos fazem na rede mundial de computadores. Agora, existem sistemas, e eu gostaria de ouvir se isso é verdadeiro ou não, que conseguem bloquear determinados sites ou determinadas situações para poder o pai conseguir fazer um controle do que está sendo acessado. Existe isso, não existe? Existe isso, são os programas de controle parental. Esse próprio programa, essa própria empresa que eu citei aqui agora, possui um, que é bom. Eu já vi ele funcionar, você consegue ali restringir, você bota por faixas etárias, que ele já tem ali pré-configurado o que a criança ou adolescente vai acessar. Mas eu sempre falo também, quando você for instalar isso no seu dispositivo do seu filho,
fale com ele que está sendo instalado. Se você quer gerar um ambiente de confiança, você não Fala pode isso. instalar de forma escondida. Que você Entendi. já está criando ali uma desconfiança, né, do seu filho. Entendi. E aí muitos pais me falam assim, mas delegado, eles escondem isso dentro do celular. Você tem aplicativo que você consegue esconder ali um aplicativo que ele não deveria estar usando. Aham. Isso é fácil. Você vai no celular, todo celular tem lá no tempo de uso qual aplicativo que está sendo mais usado. Isso ele não consegue esconder. Aí você Entendi. olha lá nas configurações Vai saber o que e foi vai mais saber o que está usado. sendo mais utilizado. Histórico de navegação também do navegador de internet é muito importante dos pais olharem. Você consegue ali já. Pais já vieram me relatar que descobriram que os filhos estavam acessando por olhar aquele histórico. Então, isso, a gente fala, o programa de controle parental, que também tem gratuitos, mas a gente recomenda, é um investimento, gente. A gente não pode trazer como custo, entendeu? E essa fiscalização constante do pai, desde que seja conversado. Você sabe que lá no escritório nós temos um sistema que bloqueia um firewall, é assim que chama, né? E ele bloqueia a seguinte situação: se você tentar entrar num site que tem a palavra sexo ou alguma coisa assim, ele vai bloquear. E aí é reportado ao pessoal do TI que essa página tentou ser acessada. Por que isso? Mas você fala assim, mas às vezes você vai precisar buscar alguma informação que está numa página que você escreveu aquela palavra. Não é só aquela palavra. Eu acho que é o... A fonética, você diz? É a fonética quando você escreve e quando o site direciona para alguma coisa assim com características de proibido para menores de 18 anos, sabe? Ele bloqueia, mas não bloquearia uma matéria de um Globo.com que estivesse falando sobre abuso sexual, que tem a palavra sexual. Não bloquearia. Não sei como que eles fazem essa filtragem, mas eu sei porque lá é bloqueado isso. Mas é até por segurança também, para ninguém ficar acessando alguma coisa lá dentro, como você falou. Às vezes um colaborador entra, a gente não sabe nem que está entrando num site, entendeu? Então, assim, numa empresa pequena você acaba tendo controle, mas numa empresa maior, se não tiver um sistema, você não controla. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante nessa parte de cybercrimes é que às vezes a pessoa está sendo hackeada, mas ela não sabe que está sendo hackeada. Isso é muito comum, não é? Isso é comum acontecer, mas a pessoa física, se ela adotar, por exemplo, um programa de verificação em 2 etapas, externo, hoje os e-mails permitem que você coloque verificação em 2 etapas, as redes sociais, o próprio WhatsApp, já minimiza muito. É o que eu estou falando. São poucos os casos que a pessoa vai ser hackeada e não vai saber ou não vai ter uma ideia do que está acontecendo ali. Geralmente, o programa, o celular fica mais pesado, um e-mail que ela não abriu, ela vê aberto, mas isso é raro. Acontece, mas a gente não pode partir da premissa que isso é o que acontece sempre. Entendi. Então, assim, é o que eu falei, o próprio usuário, se adotar as cautelas mínimas, que a gente fala aí, para evitar isso, evita, porque um criminoso pode até saber a sua senha. Vamos supor que ele sabe a sua senha. Mas se ele não tiver o programa de verificação das etapas, ele não vai conseguir avançar. Ele não consegue acessar. Então, isso... Agora, tem casos que a gente já investigou, que são altamente elaborados, mas eles sempre têm um fim específico. Não é... Eu tô aqui parado e um criminoso qualquer vai começar a me vigiar, entendeu? Você virou um alvo de alguém e aí ela vai te hackear para poder saber o que está acontecendo ali, até para poder fazer alguma coisa de mal. Mas é específico. É específico. Agora, essa questão da verificação em 2 etapas que você disse, eu tenho ela e aí eu vejo o seguinte, esse pessoal que liga, às vezes falando que é do banco, que se você receber um código, é justamente para tentar pegar esse código de verificação na 2ª etapa, né, de 2 etapas, não é isso? E muita gente, às vezes, cai numa bobagem, assim. O banco não fica ligando para falar disso ou daquilo. E ainda tem gente que fica caindo. Eu recebo ligação todo dia é a Bia do Bradesco, que não é a Bia do Bradesco, é do Nubank. Falei assim, gente, outro dia me ligaram, eu falei assim, eu tenho conta do Bradesco? Eu falei, eu não tenho conta do Bradesco, a pessoa desligou. Eu falei assim, como é que pode uma coisa dessa, sabe? Eu não sei com onde eles imaginam que eu tenho conta, sabendo, às vezes sabe, um cadastro, né, que eu tenho conta. Mas eu fico impressionado como tem gente que ainda passa dados pelo telefone, quando alguém liga, ainda fica passando dados, número de conta, senha, sabe? Com tanta informação que ainda existe. Na experiência que a gente pega, primeiro que os criminosos vão por quantidade de tentativas, né? Então, de 100, se eles conseguem 5, e dessas 5 cada uma pagou R$1.000, eles têm ali R$5.000
não é nem num dia, é em questão de minutos. Uhum. Então, é o que eu falo, é muito fácil hoje você cadastrar um número, você separar a mensagem, você criar uma falsa central telefônica, isso não é difícil. E o que eu percebo das vítimas, elas falam assim, delegado, eu caí quando eu já ouvi isso, no momento de estresse, eu estava nervoso, eu estava pensando em uma outra coisa, a pessoa me ligou, nem pensei depois que aconteceu, isso eu já vi várias vezes. Entendi. Nossa, eu passei aquele código, eu transferi aquele dinheiro, eu pensei, não, caí no golpe. Eu sempre falo, a gente tem que pensar antes. Já ouvi pessoas falando também que estava no momento de lazer, de férias, não queria pensar, eu já ouvi isso também. Então, assim, é sempre o fator ser humano, a porta. Você percebe que o seu celular ali é um dispositivo, mas ele vai sempre tentar fazer com que você dê esse mole e forneça a informação necessária. Foi o que você falou, o banco geralmente não liga. Tem alguns bancos que, não sei se são todos, mas eu acho que a grande maioria não liga para o cliente. Não liga. E os criminosos conseguem simular o próprio número do banco. Isso aí. Isso daí eles emulam e a pessoa, nossa, mas me ligou o número certo do banco, é um criminoso. Isso aí, verdade. A gente sempre fala, desliga o telefone. Se você estiver ainda usando um telefone de linha, tira do gancho, desliga o telefone, mas não tenta ligar depois para o número do banco, porque o criminoso pode segurar a ligação e quando você achar que está ligando para o banco, você continua ligando com o criminoso. Entendi. Isso já aconteceu, tá, gente? Olha só. Procurar o canal de comunicação oficial do banco. E eu sempre falo de novo, o que eu falei aqui agora há pouco. A pessoa prefere a comodidade do que a segurança. Vá ao banco, fisicamente, e tira aquela dúvida. Ou o aplicativo do próprio banco. Lá vai estar, foi lançado um valor tal. Entra no aplicativo do banco, se tiver lá, realmente, aí você... Mas na grande maioria das vezes não, é um golpe. São cuidados, você vê que são cuidados básicos, mas a pessoa fica nervosa. Eu já recebi essas mensagens. Tem até também uma discussão aí sendo travada agora a nível nacional, que é muito fácil, né? Você cadastrar um números identificáveis e sair aplicando golpe. Até que ponto as operadoras de telefonia têm responsabilidade nisso? Porque o operador de telefone, pela código da Anatel, pelas normas da Anatel, ela tem que fazer verificação facial para poder vender um chip, mesmo que pré-pago, não tem? Mas o sistema é muito falho ainda. A gente já aprendeu, inclusive, um funcionário de uma loja terceirizada de uma operadora de telefonia em um shopping da capital, que pegava a minha linha, o meu número, tirava do meu chip e botava no chip do criminoso. E a partir daí ele conseguia fazer a recuperação de códigos, porque a recuperação não ia para o número do Breno. Ia para o número que estava lá. Ia para o número que é meu, mas para o chip dele. E aí que eu falo, a gente voltando a essa questão da verificação das etapas, sempre ser feita... O Instagram, por exemplo, tem essa opção, SMS, WhatsApp e aplicativo de verificação. Sempre e apenas por aplicativo. Porque se sua linha for por um criminoso, ele não vai conseguir recuperar por SMS. Porque o aplicativo de 2 etapas só você vai ter. Nunca por SMS. Você, quando for ativar, tanto no seu e-mail, tanto nas suas redes sociais, no seu WhatsApp... O WhatsApp é só por código, mas nas redes sociais e e-mail, apenas por aplicativo. Apenas. Às vezes eu falo com a pessoa, você tem ativado? E a gente divulgou isso muito no passado na unidade policial. A maioria não tem ainda. E os que enchem a boca para falar assim, não tem, olha aqui. Aí tá lá, WhatsApp, SMS e verificação das etapas. E aí depois a conta é hackeada e não sabe por quê. Nossa, mas eu tinha aqui ativado a verificação das etapas por... Como é que o cara conseguiu hackear? É porque ou aconteceu uma troca do chip, a gente fala, é SIM swap o nome do técnico falando. Trocou a sua linha e botou no outro chip. Enfim, aí ele conseguiu recuperar dessa forma. Mas isso eu recuperaria se fosse WhatsApp e SMS. Se fosse e-mail, não, né? Porque o e-mail não está lá. O e-mail não está lá, mas geralmente você não coloca o e-mail como verificação. Você coloca... Tem sim, mas assim, você consegue recuperar o e-mail da pessoa às vezes por um código. Entendi. Entendeu? Ele vai recuperar, vai invadir o seu e-mail e depois vai conseguir... Mas você consegue no Instagram, no WhatsApp, fazer verificação pelo aplicativo? No Instagram... você tem lá a opção de SMS, WhatsApp e aplicativo. Quando você for selecionar lá, seleciona apenas o aplicativo e eu oriento baixar o aplicativo da Microsoft, que é o chamado Microsoft Authenticator. E também tem o da Google Authenticator. Eu uso da Microsoft, nunca me deu problema e recomendo. É muito fácil. Hoje você coloca no YouTube como instalar um aplicativo de verificação das etapas.
O YouTube vai mostrar como é gratuito isso? É gratuito o aplicativo e vai evitar muita dor de cabeça. Então, assim, hoje eu não me preocupo mais. E eu vou te falar, Fiorotti, já aconteceu de eu estar fazendo alguma coisa na rua, enfim, e eu ver que tentaram acessar uma conta de e-mail minha. Mas como também meu e-mail é 2 etapas, eu nem me preocupo se o cara eventualmente pode ter tido acesso à minha senha, não. Eu vou lá e troco a senha depois. Mas ele não tem um aplicativo, ele só fica na tentativa. Então, eu sei que eu estou seguro e protegido. Não, e hoje dados é um negócio assim extremamente complicado, porque hoje dados valem muito mais do que qualquer outro tipo de bem. Você vê que as empresas hoje têm um tratamento de dados, a LGPD veio para poder regular isso e regulamentar, porque tinha empresa que vendia seus dados para outras empresas. Fato é, as farmácias, quando você bota o CPF lá para poder... Não é porque é para ganhar desconto, não. Ele quer saber qual remédio e cadastrar o que você está tomando, porque eu vi uma reportagem dessa, que as grandes redes de farmácia estavam vendendo essas informações para plano de saúde. E aí o plano de saúde, quando você ia lá fazer um plano, ele falou, ele usa muito remédio tal, ele tem esse problema. Então, recusa o plano dele porque ele toma muito remédio para, sei lá... Coração. Para o coração, entendeu? Assim, então... vendia por valores astronômicos os dados, entendeu? Assim, hoje com a LGPD isso não pode mais. Então eu falo assim, hoje dados é extremamente importante você fazer a guarda deles e não deixar ficar, porque senão... E tem uma coisa, todo aplicativo que é gratuito na internet, esse que você baixa para poder fazer alguma coisa que ele não te cobra nada, o preço são suas informações, não é isso? Porque não tem almoço grátis, tem né? Eu ia falar isso, a máxima que a gente fala muito no direito, eu aprendi isso no direito comercial. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, você está ali deixando alguma coisa. Então, por isso que eu falo, esses aplicativos, quando você puder, pague. Como a VPN. A VPN é privada e tudo mais, mas nunca use uma gratuita. Porque você avalia e, de certa forma, os seus dados podem ser acessados. Entendi. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas. E isso da farmácia que você falou, tem vídeos, né, que os criminosos não, que a gente vê de como seus dados podem ser utilizados de forma indevida com isso que você fornece. Se você achar que está ganhando desconto, você nunca está ganhando desconto. Você está deixando de pagar mais caro. Né? Nunca está ganhando desconto. Então, é isso que as pessoas têm que avaliar, mas é o que eu falei aqui duas, 3 vezes. É a questão da comodidade. Mais cômodo. Não, e você sabe que essa questão de dados, eu tenho um amigo que uma vez comprou um apartamento, isso em São Paulo, ele é daqui. E depois que ele saiu da imobiliária com um contrato assinado, no outro dia começou a ligar para ele, gente vendendo box, querendo vender box, gente querendo vender cortina, vender móveis, vender material de cozinha. Ele falou assim, gente, mas não, que o senhor comprou um apartamento, não sei onde. Eu falei, como é que você sabe? É lógico, imobiliária fez toda essa venda dos dados, ou se não vendeu, é parceira e acabou passando, mas está ganhando alguma coisa, né? Poder, não tem nada grátis. E isso é extremamente importante hoje, dados. Eu acho que as pessoas ainda não se atentaram para a questão de que os dados no futuro vão fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo, porque hoje tecnologia, não adianta falar assim, eu não gosto de tecnologia. Quem falar que não gosta de tecnologia não vai conseguir sobreviver no mundo, no mercado, em qualquer outro setor no Brasil e no mundo, né? Mas a era analógica. Não existe mais. Você não pode ser um analfabeto digital. É o que eu falo com os pais, né? Os pais, então não devo deixar meu filho acessar nada. Rede social, acho que criança não deveria ter. A gente partindo desse princípio. Mas, claro que ele deve acessar os recursos digitais porque a gente vive no mundo digitalizado. Uma geração que está nascendo e crescendo usando do processo digital. E a gente viu isso sendo aumentada a rapidez com a pandemia, né? Isso aí. As relações passaram a ocorrer de forma digital. Mas tem que tomar os devidos cuidados. Eu falo isso também sempre. A internet tem coisas maravilhosas, mas também tem os seus becos escuros ali, as coisas ruins que podem acontecer. Tem que saber usar. Mas tem que saber usar. Mesmo sabendo usar, tem o seu risco? Tem. Mas eu sempre falo, vai ser muito minimizado. Muito minimizado, mas infelizmente ou é tratado como um custo, ou as pessoas só abrem o olho quando aconteceu o problema. Eu vou dar um exemplo de um evento que eu fui esse ano, agora em São Paulo, que era um evento de cibersegurança no setor da saúde, e ele é realizado pelo Hospital Sírio-Libanês. Aí eu fui em junho ou julho. E no começo do evento, o CISO, que a gente fala lá, que é o responsável pela questão de TI do Sírio-Libanês todo, falou: vocês só estão aqui hoje
porque há 3 anos tivemos uma violação de segurança com criminosos e aí a instituição viu a importância de dar o devido valor a isso. E não tratou isso mais como custo, tratou isso como investimento. E olha a gravidade de uma situação dessa, uma invasão. Num hospital desse, a quantidade de informação de paciente... É a quantidade de possibilidades que os criminosos têm de obter os dados dos pacientes, de tentar ali interferir num serviço que às vezes pode interromper um serviço que pode custar uma vida. Então, em São Paulo, isso agora está sendo tratado com mais cuidado. O Sírio-Libanês está fazendo esse evento e nesse evento foram várias redes de hospitais ali conhecidas de São Paulo também, e outras pessoas de outros estados. Eu aqui também fui. Mas é o que eu estou falando. O problema aconteceu primeiro, infelizmente. E eu sempre falo, né, para os diretores de empresas que eu tenho oportunidade de falar, com uma linguagem de um delegado de polícia, não uma linguagem técnica. Senão também você fala 30 segundos, sabe? Você perdeu o pitch do vendedor. Verdade. E o cara já está pensando no jogo do futebol à noite. Então você tem que falar, olha, é isso, isso, isso. Se sua empresa não fizer isso, você vai perder isso. E a gente tenta passar dessa forma. Alguns aceitam, outros não, esperam o problema acontecer. Mas a gente não vive no mundo ideal, né? O mundo ideal seria todo mundo se proteger digitalmente. É verdade. Então, Breno, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast, dizer que foi muito bom, esclarecedor, muitos assuntos que você tratou hoje aqui e que nós ouvimos com muita atenção, eu acho que é de uma importância tremenda. E a gente, é o que você falou, só dá valor depois que a coisa acontece, o caldo entorna, né? Mas serve de exemplo tudo que você falou para as pessoas que tiverem consciência fazerem e tomarem as atitudes para poder evitar uma intrusão. Queria agradecer novamente, dizer que foi um prazer. Estamos aqui aberto, o canal é seu, quiser dar uma palavra final, fica à vontade. Agradecer novamente o convite, dizer para as pessoas, protejam seus dispositivos. A gente está à disposição na unidade de crimes cibernéticos em Vitória. Eu sempre também falo, espero não precisarem estar na delegacia, mas caso precise, a gente está lá para conversar, para dar uma orientação. Eu acho sempre válido. E continuamos aqui à disposição, sua disposição, Feró, à disposição do canal. Parabéns pela iniciativa. São canais como esse aqui que servem para levar conhecimento e orientação às pessoas. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima.